Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dia 4 de fevereiro. O evangelho para a nossa meditação de hoje é Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Praticamente é o evangelho em que João é morto, preso e morto, João Batista. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. E por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito um juramento diante de todos os convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há muitos modos de ler esse evangelho, e um dos modos que mais me impressiona é o comparativo deste banquete com o banquete da Eucaristia. Porque aqui, vejam, é um banquete feito para exaltar a figura de Herodes, né? Ele estava aniversariando. Primeiro, não se sentia amado porque não era um judeu, ele era um idumeu de uma tribo pequena que não tinha nada que está ali, era um rei que tinha usurpado o poder. Santo Agostinho fala sobre isso, dedica uma página sobre essa história de Herodes, sobre esse usurpado poder. Então ele não tinha nada que está ali. E, sendo um idumeu, ele não se sentia amado pelos judeus. Como não se sentia amado, o que ele faz, né? Ele faz um banquete no seu aniversário e chama os grandes da corte, os oficiais e os importantes da Galileia. Quem é essa turma? É uma turma que não tem opinião, é uma turma que está ali para aplaudir porque está participando do poder, está recebendo regalias, está recebendo benesses do poder. Então, é uma turma que não tem opinião. A opinião é a de Herodes, né? Eles é uma turma que está comprada toda. Está ali ao lado de Herodes, porque participa do poder e dos seus benefícios. Comparando com o banquete da Eucaristia, quem são os convidados? Outro dia uma menininha pequena me surpreendeu quando ela disse: padre, eu fiquei triste hoje, que o senhor disse: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eu sou pequenininha, não posso comungar. Então eu não sou feliz. Eu disse: você é feliz, talvez mais feliz do que nós, porque você comunga com Jesus de outras maneiras, mas vai chegar o dia que você vai receber a Eucaristia também. Então, felizes os convidados. Jesus diz num certo texto: os convidados que não se sentiram à altura, ou não quiseram vir, foram substituídos pelos mendigos, pelos coxos, pelos doentes, pelos aleijados, por pessoas que estavam no meio da rua.
Então todos são convidados. Beate qui accena vocati sunt, quer dizer, bem-aventurados, benditos os que são chamados para esta ceia. Uma ceia que não acaba mal, porque é uma ceia regada a palavras profundas. Normalmente, nestes banquetes de Herodes, tinha música, tinha gente que se apresentava, seminua, tinha todo tipo de coisa. O banquete da Eucaristia é um banquete da sabedoria, porque o vinho também na Sagrada Escritura significa sabedoria. Começamos recebendo a sabedoria da palavra e depois recebemos a presença do próprio Cristo, seu corpo e o seu sangue. Pois bem, o rei Herodes, diz o texto, ele tinha grande admiração por João Batista, mas ao mesmo tempo a esposa, entre aspas, de Herodes o odiava, porque ele dizia: Herodes, você não pode ser esposo dessa mulher porque ela é sua cunhada, era casada com seu irmão Filipe, então você não pode ficar com ela. Herodes tinha dois sentimentos por João, por causa disso, né? Tinha admiração, mas ao mesmo tempo tinha um certo rancor, mas não tinha coragem de fazer nada contra João, diz o texto, porque ele temia João. Quando é que você teme alguém que é frágil? Por exemplo, João não tinha poder, João não tinha dinheiro, João não tinha exércitos. E por que Herodes o temia? Porque João tinha algo que fascina as pessoas. João era um homem livre, os homens livres assustam, porque eles dizem o que querem, quando querem. Porque os homens livres não estão à venda, você não compra um homem livre, uma pessoa livre, você diz: vem cá que eu lhe dou X para você falar o que eu mandar. Não, não estou à venda. O homem livre não está à venda. Então Herodes temia João. E depois sabia que a população estimava João. E aí Herodes fica sem saber o que fazer. Manda prender João, algemar João, amarrar em correntes, numa fortaleza de altíssima segurança, uma prisão de alta segurança, que era a fortaleza de Maqueronte. Quer dizer, João não era uma pessoa que eu diria que causasse qualquer perigo a esse ponto de ser colocado numa fortaleza de segurança máxima. Herodes também observava João como alguém que chegou num patamar que ele jamais chegaria. João não era escravo de nada e nem de ninguém, e não temia nada também. Herodes, ao contrário, era escravo de si mesmo, era escravo da opinião pública, e depois que matou João, tornou-se escravo do passado, porque vivia atormentado por ter nas mãos o sangue de um inocente. O banquete da Eucaristia, Jesus é o centro. E Jesus nos cura, nos salva, nos liberta, nos dá dignidade e voltamos para casa renovados. Esses são os frutos, muitos frutos da Eucaristia. Já nesse banquete de Herodes, qual é o fruto? O fruto é a morte, a cabeça de um homem justo, a cabeça de um homem santo, colocada numa bandeja. É o último prato da noite. O último prato da noite é um prato de ódio. Aquela menina que dançou, Salomé, na festa de Herodes, ela pediu. Herodes disse: você dançou muito bem, você me peça o que quiser, até a metade do reino que eu lhe darei. E ela perguntou à mãe, e a mãe, movida por ódio, disse: eu quero uma coisa, o último prato da noite, a cabeça de João Batista no prato. Porque eu não quero mais que aquela cabeça pense sobre mim, e me julgue, me diga qualquer coisa. Não quero mais que aqueles olhos vejam o meu pecado, e eu não quero mais que aquela boca denuncie o meu pecado. Então, cortando a cabeça, eu corto tudo. Os olhos que me veem, a cabeça que reflete sobre o meu pecado e a boca que fala sobre mim. Então, ela pensou: vou acabar com esta história. E interessante que o profeta, ao invés de ser ouvido, ser levado a sério e ser seguido, o profeta é odiado, perseguido e morto. Sua cabeça trazida numa bandeja. João é alguém que literalmente perdeu a cabeça por Cristo. Quer dizer, um homem que perde a cabeça por Cristo. Como a gente costuma dizer, fulano perdeu a cabeça, mas aqui literalmente João perdeu a cabeça por causa do Evangelho. Portanto, meus irmãos, como nós ouvimos do Evangelho agora, Herodes, embriagado,
escravo da multidão, escravo do que os outros pensam, mesmo sabendo o que é correto, ele não consegue voltar atrás, ele não consegue tomar a decisão correta, mesmo sabendo o que é correto. E vejam vocês que ele aceita fazer o que tinha dito para a multidão, para aqueles que estavam ao seu redor. Herodes temia muito a opinião alheia, como qualquer político. São João Clímaco diz: quem não teme a Deus, teme até a própria sombra. O temor de Deus. Herodes não tinha temor de Deus, aliás, não o conhecia. Não tinha fé, não tinha temor de Deus nenhum. Quando Jesus vai ao encontro de Herodes, preso, amarrado, Herodes quer que Jesus faça uma mágica, quer que Jesus faça alguma coisa assim. Era um homem supersticioso. Então, nesse dia, hoje nós meditamos sobre este rei, que era rei e era escravo ao mesmo tempo. Era rei, mas não tinha sabedoria para governar. Era um tolo. Era alguém que vivia escondido no seu palácio, cercado por mulheres e muita bebida, e gente que o bajulava e dizia sempre: você está no caminho certo, você está fazendo o melhor, você está sendo um grande rei. Essas coisas se repetem ainda hoje. Então, possamos pedir a Deus hoje a bênção de reconhecer na Eucaristia o banquete que restaura, que traz o homem de volta para a sua dignidade, e comparar com outros banquetes que nós participamos, que terminam, às vezes, de maneira trágica. Quantos banquetes e quantas festas terminam em mortes de jovens que voltam para casa embriagados nas suas motos e, às vezes, sem capacete, e acabam mal. Quantos banquetes terminam em mortes? 2, 3, 4 mortes no final de um banquete. Ou às vezes dentro do próprio banquete, regado a muita bebida, um esfaqueia o outro, atira no outro. Quantos banquetes acabam mal? O banquete da Eucaristia não. É um banquete que termina sempre bem. O homem reconciliado com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Tenham todos um ótimo dia. Abençoe-os o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.